aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesta manhã, neste domingo, dia 7 de junho de 2020, que você possa ser grandemente abençoado através desta celebração. E nosso desejo é esse, que a graça de Jesus possa alcançar a sua mente, o seu coração neste momento, que você possa não somente abrir o seu lar, a sua casa para esta celebração, mas abra também o seu coração para a palavra de Jesus, para palavras de bênção que certamente serão que chegarão até você nesta manhã de domingo, ou também outro dia, em outra oportunidade que você estiver nos acompanhando. Que
tudo que há em você, que você possa participar dessa celebração, não apenas recebendo, mas como nós cantamos aqui nessa canção, que você possa ofertar algo ao Senhor, algo especial nesta manhã, e não há nada mais especial que você possa ofertar, senão a sua vida diante do altar do Senhor. Nós vamos continuar adorando o Senhor, e nós vamos louvar o nome dEle, e nós vamos cantar sobre esse amor tão grande. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, amor melhor. Vamos cantar conosco? Celebre conosco a santidade do Senhor, o seu amor imensurável. Tua santidade é grande, teu amor é imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor é imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Adore o Senhor conosco. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Te adorarei, Senhor, te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor maior. Amor maior? Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor. Declare mais uma vez: amor maior, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. O Senhor é tudo para nós.
Amém. E como é bom, irmão, sentirmos que nós somos abraçados pelo Senhor, como cantamos, em teus braços eu me aconchego. Eu quero ler com você, então, livro de Hebreus, capítulo 13, apenas o verso de número 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Continuamente ofereçamos ao Senhor um sacrifício. Que sacrifício é esse? É um sacrifício de louvor, isso quer dizer ações de graças. E nós vamos continuar cantando. E a canção diz: por isso nós te adoramos, Senhor. Por isso vamos louvar. Por quê? Pois a sua graça excede todo o entendimento, excede tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que fazemos. E nós cremos nesta graça de Jesus. Vamos cantar? Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Amém. Vamos orar nesse momento? Deus, nós te louvamos pela sua graça, ó Deus, e nós cremos que esta graça preciosa, ó Deus, imerecida, ela vem de Ti, é um dom de Deus, ó Deus, um presente derramado por nós, e nós cremos, ó Deus, que esta graça é capaz de nos sarar, sarar não apenas, ó Deus, o nosso espírito, mas sarar também, ó Deus, o nosso coração, as nossas emoções, sarar, ó Deus, o nosso corpo, ó Deus, e por isso nós lhe pedimos nesse momento, ó Deus, sara, ó Deus, a Tua terra, sara esta nação, Deus, a terra, ó Deus, que está doente, ó Deus, mas nós cremos que só pelo Teu amor, só por Tua graça, Sua misericórdia, ó Deus, nós obteremos, ó Deus, resposta, ó Deus, para tantos conflitos, incertezas que vivemos, ó Deus, no mundo hoje. Deus, continue derramando essa graça salvadora sobre nós. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja que se reúne nesta manhã, alegre, ó Deus, de domingo para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado no meio de nós e pelo que fará ainda. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja sobre o seu lar. Que o Senhor conceda um bom domingo, um domingo abençoado sobre a sua vida. Eu quero fazer um comunicado muito especial. Durante todo o mês de junho, nós, da Igreja Batista, também da nossa primeira Igreja Batista Cachoeiro, estaremos participando e desenvolvendo a campanha de missões estaduais com o tema Chamados a Fazer Discípulos. Todos nós, como crentes do Senhor Jesus, somos chamados a fazer discípulos, mesmo em meio a esse tempo tão difícil. Essa é a nossa missão. Por isso, durante todo o mês de junho, estaremos envolvidos em várias atividades, aonde estaremos proclamando o reino de Deus através desse tema, na campanha de missões estaduais. Estaremos orando, clamando ao Senhor que continue fortalecendo os nossos missionários em todo o campo do estado do Espírito Santo, onde eles têm sido usados por Deus para fazer discípulos nessa geração. Estaremos contribuindo para que Deus continue sustentando a vida deles nesses momentos tão difíceis, mas nós sabemos que apesar desse tempo, Deus faz com que o reino dele continue crescendo. Nós podemos fazer isso também, nesse momento especial, onde participaremos nesse instante da contribuição dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós estamos aqui nesse momento fazendo essa conscientização para que continuemos compromissados com o avanço do reino de Deus através dos nossos dízimos e através também das nossas ofertas. Nós podemos fazer isso de várias maneiras. Uma delas é através do nosso aplicativo da Primeira Igreja Batista em Cachoeiro de Itapemirim, que você pode baixar, se você ainda não tiver no seu celular, você pode baixar em qualquer loja de aplicativos. No ícone doações, você pode então acessar ali e fazer a contribuição do seu dízimo ou também da sua oferta. Você pode também acessar o nosso site, pbc.org.br, e ali no link dízimos e ofertas, você será direcionado a fazer também a sua contribuição dos seus dízimos e das suas ofertas. Ou, se preferir, pela conta do Banco Sicoob, conta essa que está sendo apresentada aí no seu monitor. Você pode fazer tanto depósito como transferência bancária. E, se preferir também, pode trazer aqui na secretaria da igreja, e que terá sempre uma pessoa responsável e preparada para receber, então, a sua contribuição. Nosso desejo, a nossa oração é que Deus continue derramando a graça dele sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que o Senhor continue nos abençoando no nome de Jesus. Meus irmãos, nós nesta manhã queremos fazer algo que não fizemos ainda nas celebrações não presenciais, que é a apresentação de um bebê. Um pouquinho diferente daquilo que nós fazemos aqui quando temos cultos presenciais, mas nós queremos com muita alegria, com muito entusiasmo, eu quero convidar então Mateus e a Nazira, trazendo aqui a pequena Isabelle, que nasceu no mês de janeiro, dia 12 de janeiro deste ano, e nós queremos então fazer a apresentação dela. Eu não vou poder, como eu gosto, de pegar no colo, vai ficar nos braços do pai, ali do Mateus, junto com a Nazira, mas nós queremos orar a Deus. Nós depois estaremos entregando esse certificado, marcando esse momento, certificado bem bacana que a igreja está fazendo também, para esse momento aqui também. Mas eu quero ler 2 textos, um especialmente para vocês, pais, e outro também para todos nós, vamos fazer juntos. O primeiro texto que eu quero ler, e eu sempre gosto desse texto, desses momentos, até uma parte dele está aqui no certificado, de Lucas capítulo 18, verso 15, que diz assim: o povo também estava trazendo as criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Então, Mateus, Nazira, esse momento aqui é um momento significativo. A Isabelle vai lembrar, quando ela estiver com seus anos na frente, vai ver o certificado, vai lembrar desse momento, vai ser um marco na vida dela, na vida de vocês, mas muito mais que isso. O importante é continuar conduzindo a Isabelle nos caminhos do Senhor. Esse momento marca, esse momento é importante, e isso é para todos nós, não apenas para vocês que são pais pela primeira vez, mas para nós que somos pais há mais tempo, você que está aí também, que é pai, que é mãe, é importante você conduzir seus filhos no caminho do Senhor. Nós temos a oportunidade como igreja de ajudá-los também nessa caminhada. Nós temos uma estrutura que ajuda os nossos filhos. Eu tive o privilégio de nascer na igreja, como nós dizemos, né, onde fui criado, onde aprendi desde cedo.
aprendendo ali na escola bíblica dominical, ali com os embaixadores, ali nas adolescências, na juventude. Então, conduza seus filhos nos caminhos do Senhor, traga seus filhos para a igreja pode ajudá-los nisso. Hoje você não vai trazer para o templo, mas você pode participar com seus filhos das celebrações, daquilo que nós promovemos como igreja. Então é importante, né, ter esse momento aí na sua casa. Esse momento agora é um momento propício para você retomar os cultos na sua casa, né, fazer os pequenos grupos na sua casa. Então faça isso. Então Mateus e Nazira, continue trazendo, conduzindo a Isabela nos caminhos do Senhor. A Isabelle, né, nos caminhos do Senhor. E outro texto eu quero ler com todos. Eu quero que você aí na sua casa fique em pé, levante suas mãos aqui para a Isabelle, e nós vamos fazer a oração araônica. Está lá em Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26. O texto será projetado aí para você facilitar, você fazer isso. Então, nós vamos aqui então declarar a bênção então na vida da Isabelle, e na sequência eu vou orar, continuar a oração. Vamos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesta hora, confirmar esta oração que fizemos agora. Que teu Espírito Santo, ó Deus, conduza, ó Deus, a vida do Mateus, a vida da Nazira, para ensinar os teus caminhos, os teus princípios, ó Deus, à pequena Isabelle. Muito obrigado, Deus, por esse momento que marca a vida desta família. Ó Deus, e que esse momento sirva, Deus, para eles continuarem conduzindo a sua filhinha nos teus caminhos. Deus, abençoe a Isabelle em todo o tempo, abençoe seu crescimento, abençoe seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Ó Deus, abençoe tudo na sua vida, seus estudos, sua vida futura. Ó Deus, nós colocamos ela no teu altar, Deus, pedindo as bênçãos do Senhor, como também pedimos as bênçãos do Senhor, ó Deus, para a vida do Mateus como pai, para a vida da Nazira como mãe, para a vida deste casal, ó Deus, que eles tenham, ó Deus, o alicerce na tua palavra para conduzir a Isabelle nos seus caminhos em todo o tempo. Deus, não permita em nenhum momento que a Isabelle venha ter prazer em coisas mundanas, e nem as coisas mundanas tenham prazer na sua vida, mas que a vida dela, Deus, seja para sempre, para honrar o teu nome, Pai. Assim nós colocamos a Isabelle no teu altar, e fazemos isso, ó Deus, no nome poderoso, no nome sobre toda a terra, o nome mais doce de toda a história, o nome de Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém. Eu quero entregar ainda esse certificado para vocês. E esse certificado aqui no final, aqui Lucas capítulo 18, verso 16, diz assim: Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Que Deus abençoe vocês, está aqui, parabéns a vocês. Que pena eu não poder pegar a Isabela, que pena eu não poder abraçar vocês, mas vai chegar o momento que nós poderemos fazer isso, tá bom? Beijinho, Isabelle, Deus abençoe você, minha princesa. Vamos, então, podemos ir então, Deus abençoe. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a
socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, irmãos. Que manhã abençoada, que louvor que nos inspira, que toca o nosso coração. E eu queria te convidar para esse momento de intercessão. Não só para esse momento, mas eu quero estar convidando a você, nosso irmão, você, nosso amigo, que participe conosco durante toda a semana, às 7 da manhã e às 7 da noite, às 19 horas, do momento de oração, da semana de oração. De manhã na nossa live, no Instagram da Bíblia Oficial, e à noite você com a sua família, às 7 horas, reunidos, clamando ao Senhor, colocando diante dEle todas as suas súplicas, e clamando também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, por essa situação tão adversa que nós estamos enfrentando. E antes de orarmos, eu queria deixar um versículo que está lá em Romanos 4:18, que diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, aonde nós olhamos para o lado e não encontramos nenhuma situação que nos traga ânimo, eu te convido, como Abraão, a crer, a ter esperança no Senhor, no Deus vivo, que cuida de nós, que não perdeu o controle de nada, todo o controle está nas suas mãos. Então creia. E nesse momento você com a sua família, você que estiver sozinho, vamos nos colocar de joelhos diante do Senhor para suplicar a Ele aquilo tudo que está no nosso coração e também para agradecer, porque Deus tem cuidado de nós. Vamos nos ajoelhar. Oremos. Pai querido, muito obrigada por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigada, Pai, porque em meio às adversidades, nós temos o Senhor por nós. Não poderíamos ter nada melhor. Muito obrigada, Senhor. E diante do Senhor, nós queremos colocar a cada família, a cada irmão, a cada irmã, amigo,
que está junto conosco celebrando no teu altar, para que o Senhor possa estar colhendo a cada súplica, ó Deus, e entrando com a tua intervenção, com o teu cuidado, atendendo, ó Pai, de acordo com o teu querer, porque nós sabemos que a tua vontade, ela é perfeita, e por isso nós desejamos que ela seja feita nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, também pelos dízimos, pelas ofertas que têm sido colocadas no teu altar, que têm sustentado, ó Deus, a tua obra, levado a tua palavra a tantos lugares. Obrigada, Deus. E queremos colocar diante do Senhor a nossa igreja, cada família, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando, provendo, guardando, protegendo, livrando do mal. Colocamos, ó Deus, os profissionais da saúde, para que o Senhor esteja com as tuas santas mãos estendidas sobre eles, ó Deus, livrando desse mal que assola a humanidade, livrando de todos os males e renovando as forças, ó Deus, cuidando, ó, do emocional de cada um, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, exercer a sua missão de cuidar do outro. Te pedimos também, ó Deus, por cada pedido que tem sido colocado durante a semana que passou no teu altar, para que o Senhor vá de encontro a cada um deles, ó Deus, aquelas pessoas que se encontram enfermas, que se encontram nos leitos de hospitais, nas suas casas isoladas, ó Deus, se recuperando, que a tua boa mão esteja sobre cada um, ó Deus, leve a cura, leve a esperança, leve o renovo, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, também por aqueles que estão trabalhando, pelos seus comércios, pelos empresários, pelos funcionários. Nós temos vivido um tempo difícil, ó Deus, na nossa economia, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que nada nos deixa faltar. Por isso colocamos tudo isso no teu altar. Ó Deus, continue conosco, seja sempre o nosso refúgio. Nós nos refugiamos no Senhor, porque sabemos que não existe outro lugar para estarmos a não ser na tua presença. E muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor incondicional para por cada um de nós. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que bom que estamos juntos nesta manhã. Uma manhã tão bela, uma manhã feita por Deus. E a Bíblia nos diz que este é o dia que o Senhor fez e devemos nos alegrar nele. E nós estamos alegres porque temos a oportunidade, apesar da distância física, nós temos a oportunidade de louvarmos juntos ao nosso Deus, exaltarmos o nosso Deus. Nós temos essa liberdade no nosso país de adorarmos o nosso Deus. E nesta manhã, nós vamos aprender algo muito importante sobre as atitudes que produzem frutos, baseado na experiência de um personagem bíblico muito conhecido entre nós, chamado Zafenate Paneia, mais conhecido entre nós como José do Egito, que construiu a sua vida em alicerces firmes. E esta é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 49. Nós vamos ler apenas o verso 22 deste capítulo. Gênesis 49, verso 22, diz assim a palavra de Deus. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Eu acredito que você conheça a história de José. E José marcou a história do seu tempo e até hoje, depois de várias gerações, ele continua marcando a nossa história. José é filho de Jacó e Raquel, é neto de Isaac e Rebeca, filho amado, homem temente a Deus, obediente a seus pais. Em toda a sua jornada foi um moço irrepreensível, de caráter íntegro, de vida exemplar. Um homem que não negociou os seus princípios e valores, mesmo quando estava sendo perseguido, e uma perseguição sendo injusta até mesmo. Perante Deus, José foi um homem forte, mas do ponto de vista meramente humano, José era um rapaz fraco, porque numa cultura que valoriza o filho mais velho, José era o 11º de 12 filhos, ou seja, ele era o penúltimo da filha.
foi vendido pelos irmãos como escravo, e na estratificação social, o escravo está na classe mais baixa da sociedade. E também em civilizações que valorizam o nativo da terra, como o Egito, José era apenas um rapaz ali estrangeiro. Quando naquela época o império que mandava no mundo era o Egito, José era apenas o filho de Jacó, que fazia parte de uma simples tribo ainda em formação. Portanto, nós podemos perceber que José tem aqui apenas características que o colocam na categoria dos mais fracos. Mas apesar de tudo isso, José se tornou governador do Egito. Agora, como que um homem tão poderoso como o Faraó, líder de um dos maiores impérios do mundo da época, entrega o seu governo, a administração do seu governo a um jovem tão fraco como José? Pela seguinte razão: José, a Bíblia diz que era um jovem sábio e um ramo frutífero. A sua sabedoria foi tanta que Faraó reconheceu essa sabedoria através das atitudes de José. Lá em Gênesis 41, verso 39, diz assim: depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Na verdade, José tinha tudo para continuar sendo um jovem fraco. Mas ele se fez forte e escreveu uma das histórias mais vitoriosas, mais inspiradoras da Bíblia, porque teve atitudes que o fizeram frutificar, o levaram a frutificar. Ele foi um ramo frutífero. Agora, que atitudes foi que José desenvolveu e quais as atitudes que eu e você precisamos desenvolver para produzir frutos? A primeira atitude que produz frutos, que nós aprendemos com a vida de José, é fidelidade em todo o tempo, ser fiel em todo o tempo. Gênesis 39, o verso 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José, ele foi fiel em todo o tempo. Ele foi fiel na casa dos seus pais, ele foi fiel aos seus superiores, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel na adversidade, mas ele foi fiel também na prosperidade. Por isso, ele viu Deus transformando as tragédias dele em triunfo. E a Bíblia diz que tudo que José colocava, a mão prosperava. Ele prosperou na casa de Potifar, ele prosperou quando foi preso, ele prosperou também quando ele foi governador. José, na verdade, ele escolheu crer e confiar em Deus em meio a todas as tempestades e ventos contrários a ele. José, na verdade, é um exemplo fantástico de confiança na providência de Deus em todo o tempo, até mesmo em meio ao caos. E em tudo que José fazia, Deus ali estava com ele, e isso fazia toda a diferença na sua vida. Com certeza ele sofreu, com certeza ele chorou, com certeza ele rogou por misericórdia a Deus, mas o seu maior trunfo foi a confiança inteiramente no Senhor, foi a fidelidade dele, e em resposta a tudo isso, Deus então o fez prosperar. Agora, entenda uma coisa importante para a sua vida: nós não escolhemos as circunstâncias que rodeiam a nossa vida, mas em meio a elas, nós somos chamados a ser fiéis a Deus em todo o tempo e confiarmos nele em tudo. Foi assim que então José pôde prosperar e enfrentar aquela situação toda, e enfrentar também aquela tentação sofrida por ele, através da mulher de Potifar, e sair ainda naquele momento ileso, sem nenhuma mancha, diante de Deus. José, na verdade, ele tinha claro em sua vida que os seus atos deveriam expressar plenamente a sua integridade, a sua fidelidade a Deus e às pessoas. Porque na casa de Potifar, ele honrou Potifar, na prisão ele honrou o carcereiro, na condição de governador, ele honrou o faraó. E as suas atitudes, então, levaram a salvar a nação de Israel, que naquele momento vivia uma crise muito grande. E assim, então, José, ele mostra que as nossas atitudes, elas podem expressar ou não a nossa fidelidade a Deus. E ele, então, expressa a sua fidelidade a Deus através de suas atitudes. E aqui, então, nós aprendemos que vale a pena ser fiel a Deus em tudo. Vale a pena ser fiel a Deus nos pequenos detalhes. José foi plenamente fiel a Deus. E com o seu testemunho de vida, então Deus foi glorificado. E essa é a primeira atitude que nos faz prosperar e frutificar, é a fidelidade a Deus. Mas uma segunda atitude também que produz frutos. Lembrando que a primeira é a fidelidade. E a segunda atitude é dar frutos onde for plantado. Olha só a experiência de José
em Gênesis 39, versos 2, 3 e 4. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. A Bíblia diz que tudo aquilo que José colocava às suas mãos frutificava. Como eu disse anteriormente, ele frutificou na casa de Potifar. Ele frutificou quando ele estava lá preso. Ele frutificou quando ele foi governador. E por isso a Bíblia afirma que ele foi um ramo frutífero. E cada um de nós precisa entender uma coisa importante na nossa vida. Nós não fomos chamados para uma vida estéril. Nós não fomos chamados para não frutificar, mas nós fomos chamados para dar frutos. Nós fomos chamados para frutificar. E aqui eu não falo apenas de frutos de uma vida que você deve gerar, mas eu falo de fruto de tudo aquilo que nós produzimos e que pode ser bênção e pode abençoar a vida de outras pessoas. Nós fomos chamados, entenda bem isso, para frutificar em todos os sentidos. Olha só a palavra de Jesus aos seus discípulos, a mim e a você, lá em João capítulo 15, o verso 5 primeiro. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E no verso anterior, verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. José era este ramo aqui que estava ligado à videira, que estava ligado junto à fonte, e por isso ele foi frutífero. Tem muita gente que passa por esta vida e não deixa fruto nenhum. Talvez você conheça alguns deles. A sua memória é apagada porque ele não produziu nada. Ninguém fala dessa pessoa porque ele não fez nada que pudesse ser lembrado. Ele não deixou nada de positivo, nenhuma marca positiva. José, ele só pôde ser esse ramo frutífero porque ele estava ligado a Deus. Diz o texto aqui que ele foi frutífero junto à fonte. Que fonte é essa? É Deus. O Salmo 1 fala do resultado de uma pessoa que está ligado a esta fonte, que está ligado a Deus. Olha só os versos 1 e verso 2 do Salmo 1, que é um salmo muito conhecido. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aí depois completa no verso 3, porque será como árvore plantada junto às águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. É esse relacionamento que nos conduz a dar fruto no tempo certo, na estação certa, cujas folhas não murcham, e diz o texto aqui, tudo o que faz prospera. Mas para isso, para produzir esse fruto, precisa estar ligado à fonte, que é Deus. Sem essa ligação não há frutificação. Lá em Jeremias capítulo 17, o verso 8, fala sobre isso também. Diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. José era esse, que estava plantado junto à fonte, que crescia até mesmo em tempos de sequidão. Nós não podemos, meus irmãos, ser bonsais espirituais que não crescem, que não produz, que não frutifica, que não serve de alimento. Essa foi a reclamação, a indignação de Deus. Lá em Jeremias capítulo 2, o verso 13, diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Na verdade, muitas pessoas têm deixado de frutificar pelo fato de ter abandonado a fonte, de não estar ligado à videira. E o texto nos diz aqui que José era esse ramo frutífero, cujos galhos ultrapassavam inclusive os muros. Olha só que coisa interessante esse texto. Olha só a atitude de José, olha só a experiência e a vida dele. Isso mostra que José frutificou não apenas ali com os seus, ele frutificou além dos muros. Ele não foi bênção apenas para aqueles que estavam perto, mas foi bênção também para os que estavam longe. Ele não foi bênção apenas para a sua família, mas ele foi bênção também para as demais famílias. A sua influência transcendeu ali o povo de Israel e o povo do Egito.
Ele foi bênção para a sua geração, para o seu tempo, mas ele também foi bênção para gerações posteriores. Outra questão desses muros interessante é que nós precisamos continuar crescendo, mesmo quando os muros se tempõem em nosso caminho. Os muros não podem nos parar, não podem nos paralisar, não podem servir de acomodação. E nesse sentido, há um fato interessante e importante na vida de Josué, onde ele encontrou um muro que o paralisou em certo momento. Deus deu a Josué uma missão importantíssima, que era conquistar toda a terra. E Deus disse a ele, de forma muito clara, todo lugar onde vocês pisarem, eu darei a vocês. Essa era a promessa. Bastava Josué pisar, que era dele, era do povo. Mas Josué não conquistou toda a terra, simplesmente pelo fato de não ter avançado. Ele poderia frutificar ainda mais, ele poderia conquistar muito mais, mas ele não avançou, ele se acomodou com aquilo que já tinha conquistado. E esse é um grande risco que nós corremos como igreja, de nos acomodarmos. Hoje nós temos um grande desafio, o desafio de conduzir a igreja à solidez, ao crescimento. Não podemos paralisar, não podemos nos acomodar. A igreja precisa continuar marcando a sociedade com a palavra de Deus, com a graça de Deus. Não pode ser uma ação inexpressiva, mas tem que ser uma ação forte, que venha da parte de Deus. Mesmo vivendo esse tempo de distanciamento social, nós temos oportunidades dadas por Deus para continuar crescendo. Só que para isso, cada um de nós precisa frutificar no lugar onde foi plantado, no lugar onde foi colocado por Deus. A exemplo de Paulo, apóstolo Paulo, que frutificava onde era colocado. Foi preso em Filipos, nasceu uma igreja ali. Ele foi preso em Roma, os soldados se convertiam, ele evangelizava os soldados. Ele está num naufrágio, numa ilha, ele prega o evangelho, evangeliza ali os moradores, porque ele sabia que Deus estava com ele, então ele frutificava onde Deus o colocava. Então é preciso frutificar onde Deus te colocar, sabendo que Deus está com você, como José sabia, como Paulo também sabia. E essas são as atitudes que produzem frutos. Primeiro, a fidelidade. Agora, a segunda, dar frutos onde Deus te colocar. Mas uma terceira atitude que esse texto nos traz, que nos ensina, que produz frutos, é ter o temor de Deus. Olha que coisa importante, ter o temor de Deus. José era um homem temente a Deus. Gênesis capítulo 39, versos 7 a 9, diz assim: depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? A palavra temor aqui precisa ser bem esclarecida, porque há dois tipos de temor. O primeiro tipo de temor é aquele temor que foge do Senhor com pavor. Não é esse tipo de temor que eu estou falando, esse temor não é bíblico, não tem nada a ver de glorificar a Deus. Mas o segundo tipo de temor é o temor como princípio da sabedoria. É esse tipo de temor que é algo preciosíssimo. Esse temor resume o sentido da vida, conforme Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É esse temor que vale a pena viver. A Bíblia diz em Isaías que o temor do Senhor é a chave desse tesouro. E em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 14 também diz que o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta as armadilhas de morte. O temor do Senhor, portanto, é freio contra o mal, porque nada pode deter o ser humano de praticar o mal, senão o temor a Deus. É o temor ao Senhor que nos livra de lugares perigosos, que nos livra de lugares escorregadios, que nos livra das armadilhas, que nos livra de pessoas sedutoras. E quando andamos pelo caminho do Senhor, nós desfrutamos de uma vida plenamente abençoada, entenda isso. No entanto, o contrário disso, traz também uma vida de dor e de sofrimento e de tristeza. Olha o que diz o salmista, do Salmo 25, verso 12 e 13. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá o caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra.
Quem teme ao Senhor, segundo a Bíblia, vive em prosperidade. Foi o temor do Senhor que fez José viver dessa forma, que fez José tomar decisões acertadas. Porque não é fácil tomar decisões acertadas, há muitas opções, há muitos caminhos. E nesses muitos caminhos, há muitas encruzilhadas, há muitas bifurcações. E qual a decisão a tomar? Somente Deus, então, pode nos dar a direção. E quando tememos a Deus, então, Ele mesmo nos instrui acerca da melhor decisão. Ele vai na frente, então, apontando o caminho. Ele mesmo nos pega, então, pela mão e nos leva e nos conduz ao lugar certo. Foi assim com José. E será assim também com aquele que teme ao Senhor. Será assim com você, quando teme ao Senhor. E José é um grande exemplo de alguém que temeu ao Senhor. Um jovem que, após ser vendido como escravo, vai trabalhar na casa de um egípcio chamado Potifar. Ali, ele começa a ser assediado pela mulher do seu patrão, e a Bíblia diz que dia após dia ele era assediado. Não foi uma vez só, mas era dia após dia. Porém, José sempre se negava a ter alguma coisa com ela pelo temor que ele tinha a Deus, afirmando que ele não faria tal mal e nem pecaria contra o seu Deus e o seu patrão. E olha só o resultado de temer ao Senhor no Salmo 25, ainda o verso 14, que diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. A coisa mais importante de uma pessoa usufruir na vida é a intimidade com o Senhor. Deus é a melhor de todas as dádivas. E tem essa dádiva quem teme ao Senhor. O abençoador é melhor do que as bênçãos. O provedor é melhor que a provisão. José só foi o que foi porque ele tinha um temor a Deus. Ele preferia não pecar a fazer a coisa errada. Ele não negociou seus princípios, seus valores, para poder então sair daquela situação. Mas ele preferiu sofrer e ir preso a pecar contra Deus, a trair o seu patrão. Os que escolhem então temer ao Senhor, experimentam então o melhor de Deus para suas vidas. Às vezes isso tem um custo, mas vale a pena. Por temer a Deus, você percebe aqui, você vê a história que José foi caluniado, ele foi preso, ele foi esquecido na prisão, mas Deus não o deixou lá no esquecimento. Deus estava cuidando dele, tratando dele, e ele frutificou então porque ele temia ao Senhor. E essa é outra atitude que nos leva também a frutificar quando nós tememos a Deus. Mas uma quarta atitude também, que produz frutos, é alcançar a liderança através da autoridade espiritual. Foi isso que aconteceu com José. Olha só o verso 3 do capítulo 39. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José foi tão temente a Deus, que ele conquistou a liderança através ali da autoridade espiritual. Ele não buscou aquela liderança por força. E o texto diz que quando Potifar, então percebeu que Deus estava ali com ele, e que tudo que ele fazia prosperava, ele colocou então José como administrador da sua casa, administrador dos seus bens. E José então conquistou essa confiança por causa do seu relacionamento com Deus, por causa da sua autoridade espiritual. E na prisão foi a mesma coisa quando ele foi preso. Gênesis 39, verso 21 a 23, diz assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Olha só. E depois, quando ele se tornou governador do Egito, foi a mesma coisa. Gênesis 41, verso 38 a 40. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará
as suas ordens. Sabe, meus irmãos, José nunca fez manobras, nunca criou esquemas para ter a posição de liderança. A sua autoridade espiritual, o seu caráter foram suficientes para conquistar aquela posição de liderança, por onde ele passasse, fosse na casa de Potifar, fosse na prisão ou como governador do Egito. Porque todos nós precisamos dessa autoridade, porque todos nós, em algum momento, nós exercemos algum tipo de liderança. Homens precisam ser líderes na sua casa, os pais precisam ser líderes sobre seus filhos, os professores precisam ser líderes sobre seus alunos, os empresários também precisam ser líderes sobre os seus funcionários, os líderes da igreja também precisam ser líderes sobre a igreja. Mas as pessoas, presta bem atenção nisso que eu vou falar, as pessoas, elas não seguem líderes de caráter fracos. E que não seguem aqueles líderes também que não possuem uma autoridade alcançada espiritualmente. Se você é um marido de caráter fraco, a sua esposa terá dificuldades de aceitar a sua liderança. Se você é um pai ou uma mãe de caráter fraco, os seus filhos também terão dificuldades de aceitar a sua liderança. Se você também é um professor de caráter fraco, seus alunos não o respeitarão. Se você é um profissional de caráter fraco também, a sua equipe na empresa também não respeitará a sua liderança. Se você também é um crente de caráter fraco, você não conseguirá exercer a liderança ali na sua igreja. Porque se você tem problemas de caráter, você não tem autoridade espiritual. Quem tem problemas de caráter nessa área, não tem autoridade espiritual. O seu dom, o seu talento, as suas habilidades, a sua inteligência não serão suficientes para conquistar uma posição de liderança. Porque alcança a posição de liderança é a autoridade espiritual. E esta é outra atitude que nos leva a produzir frutos. Essa era a atitude que José tinha. Mas também outra atitude que produz frutos é entender que nada acontece por acaso. Mas Deus tem um propósito em tudo que faz. Olha só, 2 textos, verso 45, aliás, capítulo 45, verso 5 de Gênesis. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Esta palavra era José falando aos seus irmãos. E mais à frente, no capítulo 50, verso 20, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Louvado seja nosso Deus. José entendeu que tudo aquilo que aconteceu com ele foi para o bem dele e para o bem do seu povo. Ele entendeu que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Ele entendeu aquilo que às vezes nós não entendemos, que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo de Gênesis aqui que eu acabei de ler, para mim é uma evidência clara de que Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está cuidando de mim, como Deus está cuidando também de você. Esse versículo aqui aponta para a providência de Deus, mesmo quando coisas ruins acontecem conosco. Porque, aparentemente, ali, Deus não estava fazendo nada, deixando José ser caluniado, deixando José ser preso. Mas então Deus, naquele momento que parece que não fazia nada, Deus abre então as portas do palácio para que ele entrasse, e entrasse agora como autoridade do Egito, cumprindo então as promessas que Deus havia feito a ele lá no passado. Sabe, meus irmãos, é isso que acontece comigo e com você também. Às vezes parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele está preparando tudo para continuar agindo para o propósito que Ele tem para mim e para você. Então aceite os planos de Deus, mesmo quando você não está entendendo nada. Esse foi o entendimento de José. Por isso, ali no encontro com seus irmãos, ele diz assim, ó, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Agora, você acha que José havia entendido tudo isso quando ele foi vendido pelos seus irmãos? Claro que não. Ou quando ele foi colocado ali naquela carroça de escravos? Também não. Ou quando servia ali como escravo na casa de Potifar? Não. Ou quando foi preso injustamente? Ou quando foi esquecido na prisão? Não. Ele não entendeu nada. Mas mesmo sem entender, José aceitou os planos de Deus e foi fiel ao Senhor em todo o tempo. José certamente deve ter chorado muitas vezes, mas não nos é mostrado, não nos é informado no texto bíblico que ele tenha murmurado ou ele tenha se queixado contra Deus.
E vejam, José era muito jovem, ainda inexperiente, e ainda não tinha capacidade para governar uma nação como o Egito. Então Deus o colocou em 2 escolas para o preparar. Primeiro o colocou na casa de Potifar, como administrador ali, no tempo das vacas gordas. E depois o coloca na prisão, também como administrador daquela prisão, no tempo das vacas magras, para que ele aprendesse. Então entenda uma coisa muito importante. Deus, muitas vezes, usa as circunstâncias para aperfeiçoar a sua vida, para os propósitos que Ele tem para você. Muitas vezes nós passamos por situações em que perguntamos para Deus qual é a razão de tudo isso, qual o sentido de tudo isso, qual o propósito de tudo isso. Nós queremos muitas vezes que Deus traga uma explicação lógica para que possamos aceitar aquele plano de Deus, mas a atitude que produz frutos aqui é aceitar os planos de Deus sem muitas explicações, sabendo que Deus não faz nada por acaso, Deus faz todas as coisas com um propósito. Eu tenho dito algumas vezes, aqui nesse púlpito mesmo, que Deus não nos dá um mapa detalhado de tudo aquilo que Ele vai fazer em nossa vida e conosco. Mas como nós gostaríamos de ter esses detalhes, como gostaríamos de ter esse mapa, mas Deus não faz isso. E por isso nós precisamos aceitar os planos de Deus, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Com Abraão, por exemplo, você acha que Abraão entendeu todo o plano de Deus quando Deus pede o seu filho em sacrifício lá no Monte Moriá? Não entendeu, mas ele não entendeu, mas obedeceu. Então entenda uma coisa, Deus usa as circunstâncias para aperfeiçoar a sua vida, para lapidar a sua vida, para lapidar o seu caráter, para a realização do propósito que Ele tem para você. Hoje mesmo, Deus está usando as circunstâncias desse momento para aperfeiçoar a sua vida, para aquilo que Ele tem para você. Quem sabe você é uma pessoa muito temperamental e Deus quer fazê-lo mais manso. Ou talvez você seja uma pessoa impaciente e Deus quer torná-lo mais paciente. Ou talvez você é uma pessoa briguenta demais e Deus quer fazê-lo pacificador. Ou talvez você é alguém egoísta e Deus quer fazer você altruísta. Ou talvez você tenha orgulho exacerbado e Deus está trabalhando então para torná-lo um pouco mais humilde. Há uma frase do pastor Rick Warren, num dos livros dele, que diz assim: Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. E uma das coisas que Ele usa para forjar o nosso caráter, o meu e o seu caráter, são as circunstâncias do momento. Então entender que Deus não faz nada por acaso. Ele tem um propósito em todas as coisas. Essa circunstância diversa que você está vivendo, Deus está lapidando a sua vida. Deus está querendo realizar o propósito dele na sua vida. Então aceite os planos de Deus, mesmo sem entendê-los plenamente. José aqui, nós vemos que ele foi tremendamente usado por Deus para gerar frutos. E frutos que permanecessem, frutos que nós colhemos hoje. Ele foi um exemplo de homem de Deus. Seguiu os princípios de fé do seu pai Jacó, do seu avô Isaac e do seu bisavô Abraão. Ele demonstrou então uma fidelidade ímpar, mesmo em momentos de tribulações. Sua vida foi uma total dependência de Deus, foi um homem cheio de esperança e uma visão clara da soberania de Deus sobre a sua vida. As dificuldades ali que ele enfrentou não o afastaram de Deus. José então nos ensina aqui a não negociar os valores da nossa fé. E por tudo isso, ele foi um ramo frutífero. E eu quero encerrar a palavra nesta manhã. À noite eu vou continuar nesse mesmo texto. Eu quero encerrar a palavra nesta manhã lendo Gênesis 49, o verso 24, que diz assim, sobre José: mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. E aí eu quero finalizar dizendo que José chegou ao Egito como escravo, mas ele saiu ali como governador, de humilhado a exaltado, porque ele frutificou, porque Deus estava com ele. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, para que esses exemplos da vida de Jacó possam fazer parte da sua vida também, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora, e no final dessa canção, eu quero voltar aqui para orar com a sua vida, orar por você, orar pela nossa vida, para que Deus continue realizando o seu propósito em nós e através de nós. Vamos louvar o nosso Deus.
ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que criou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que criou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Amém, que canção belíssima essa, quando nós cantamos, afirmamos, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Gente, essa é uma afirmação tão importante, quando nós afirmamos que a nossa vida é para o louvor, é para a glória do Senhor. E por isso nós precisamos ter atitudes que produzem frutos, atitudes que vão mostrar realmente que a nossa vida é para o louvor do Senhor. Eu quero nesta hora orar por você, orar pela sua vida, orar pelo propósito que Deus tem para a sua vida, orar para que essas circunstâncias que nós vivemos dia após dia sirvam de fato para aperfeiçoar, para lapidar a nossa vida. Feche seus olhos, do jeito que você está, sentado, se estiver em pé, do jeito que você está, nós vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos para orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta celebração, pelas canções que exaltaram e que exaltam o teu nome, pela mensagem, ó Deus, que o Senhor trouxe ao meu coração, aos nossos corações, que falou a mim, ó Deus, certamente a muitas pessoas a tua palavra alcançou, e que essa palavra não fique apenas, ó Deus, nos nossos ouvidos, mas que ela, de fato, ó Deus, faça o efeito necessário em nós e através de nós. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Agora, Deus, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está participando dessa celebração hoje, ou participará outro dia, Senhor. Abençoe sua vida, cumpra o teu propósito na vida de cada um de nós. Abençoe nossas famílias, abençoe nossos filhos. Nós colocamos, ó Deus, as nossas famílias no teu altar. Colocamos nossos filhos no teu altar. Nossos filhos pertencem ao Senhor, eles são do Senhor. Os casamentos, ó Deus, fortaleça cada casamento. Se há, ó Deus, alguém que está participando da celebração de um casamento abalado, em nome de Jesus, ó Deus, derrama a estrutura do Senhor na vida desse casal. Abençoe esse casal, estabeleça a união deles, ó Pai.
Deus, eu quero também pedir pela tua igreja, Senhor, a nossa igreja, ó Deus, que nós continuemos, ó Deus, pregando o teu evangelho, anunciando a tua salvação, ó Deus, nesse momento de tantas dificuldades que o povo passa, que a tua palavra encontre corações, ó Deus, sedentos, prontos para te ouvir. Ó Deus, aqueles que nesta manhã também fizeram uma decisão ao teu lado, Senhor, abençoe a cada um. Assim nós colocamos cada um no teu altar e oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós encerramos então a celebração nesta manhã. E eu quero dizer ainda, se você tomou alguma decisão nesta manhã, se você tem algum pedido de oração, se você tem algum comunicado, quer comunicar alguma coisa a nós, a mim, a algum dos ministros da nossa igreja, né? Entre no site da nossa igreja, tem lá um local ali, fale conosco, mande a sua mensagem pelo e-mail da nossa igreja, ali pelo site também da igreja, ou pelo aplicativo, tem um local no aplicativo também, e você tem acesso a cada um de nós, tá bom? E Deus abençoe a sua vida, tenha uma tarde abençoada por Deus. À noite nós estaremos juntos, 19 horas, quero te convidar a estar conosco novamente, tá bom? Convide outras pessoas, né? Chame seus amigos, chame sua família, para participar da celebração da noite também. Envie o link da mensagem da manhã, envia também o convite para a noite. Certamente você vai poder abençoar essas vidas, no nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe e até a noite, se assim Deus nos permitir. Amém.